Bom dia, irmãos, bom dia. Terça-feira de manhã, momento da nossa devocional. Você que, independente do horário que você vai assistir esse vídeo, que você possa estar se colocando na presença de Deus, lendo a palavra, alimentando-se dela, orando ao Senhor, colocando sua gratidão, colocando seus pedidos de oração. Se você precisar conversar, nós estamos aqui, entre em contato com a gente. Nós vamos fazer uma devocional, é algo mais resumido. Na quarta-feira a gente pretende dar um estudo mais aprofundado em alguns temas da Escritura. E agora a gente vai cantar. Essa canção fala sobre um lugar que é o nosso refúgio, um lugar que nos acolhe, e esse lugar é no Senhor. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde eu ouço teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra, esse lugar é no Senhor. 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 Onde a inconstância não me domina, há um lugar onde minha fé é fortalecida, há um lugar onde a paz é quem governa, esse lugar é no Senhor. 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 Amém. Que você possa encontrar no Senhor o lugar de descanso, o lugar de acolhimento, o lugar de refrigério, que Ele possa fortalecer a sua vida. Nossa devocional hoje, nós vamos ler o livro de Atos. Abra sua Bíblia no livro de Atos, a história do início da igreja. E vamos ler aqui um dos relatos na vida de Paulo, na sua viagem para Roma, onde ele sofreria, junto com os demais tripulantes ali daquela embarcação, uma série de lutas, tempestade, naufrágio, risco da sua própria vida. Capítulo 27, nós vamos ler versículo 22 em diante. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque essa noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo,
dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tendo bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Ainda no capítulo 27, versículo 33 em diante, diz assim: Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer, e todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Irmãos, nessa viagem de Paulo, você precisa, logicamente, nós não temos tempo para ler todo o contexto. Leia na sua casa, leia no seu momento de devocional, você vai ver os perigos que esses homens enfrentaram, e muito possivelmente alguns daqueles homens já deveriam ter ouvido outras histórias de naufrágio, mortes, perda de vidas naquele lugar, e eles estavam com medo e estavam ali se desfazendo até dos botes, para que, quem sabe, o barco pudesse se afastar, usando dos seus conhecimentos ali de marinheiros para isso. Mas há alguém naquele barco, o apóstolo Paulo, e até mesmo os soldados, o centurião que o acompanhava ali, não dava crédito a Paulo. Paulo não era um marinheiro, ele não tinha conhecimento para ficar dizendo para as pessoas o que deveriam fazer ou não, pelo menos aos olhos daqueles homens ali. No entanto, Paulo diz para aqueles marinheiros algumas coisas que nós gostaríamos de destacar aqui nesse momento. Ele vai dizer assim: eu aconselho a vocês que tenham bom ânimo. Quer dizer, a palavra ânimo, de ânima, é vida. Aqueles homens estavam quase que se entregando à morte por conta do desespero. Paulo diz: tenham ânimo, tenham bom ânimo. A outra coisa que ele diz aqui no versículo 24 é: não tenham medo. É incrível, você falar para pessoas que estão naquela situação ali, para perder a vida, inclusive, dizendo: não tenham medo. Com que autoridade Paulo diz isso, afinal de contas? Então, tem algumas coisas para se destacar aqui. A primeira coisa que a gente encontra no texto, ele vai dizer: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. O que é que dava autoridade para Paulo? O que colocava no coração de Paulo tamanha esperança a ponto de levantar a voz e dizer para aqueles homens: tenham ânimo e não tenham medo? O Deus que ele servia. O Deus que ele servia. É claro que os homens todos ali, Paulo inclusive, olhava para a tempestade, olhava para as ondas, olhava para as rochas, o navio se desfazendo, o medo no olho daqueles homens. Mas Paulo olhava para Deus. Paulo olhava para o Senhor, a quem ele servia. Que ponto interessante! O Deus que nós servimos cuida de nós. E tamanho é o cuidado de Deus que ele envia ali um anjo para falar com Paulo. Segunda coisa que a gente percebe aqui: esse Deus a quem servimos, esse Deus a quem Paulo servia, tinha para ele ali, naquele momento, naquela circunstância, um plano. Esse plano era que Paulo fosse até Roma e comparecesse perante César. César aqui é a ideia também do centro do poder, não somente o homem, o imperador, mas de onde saíam as ordens. Era o centro do poder humano. Deus tinha um plano para que Paulo fosse até aquele lugar, até Roma, e ali em Roma Paulo estaria também evangelizando, também pregando. Esse era o plano do Senhor.
Em última instância, irmãos, o plano de Deus para a vida da igreja e para a sua vida é que nós continuemos pregando o Evangelho. Esse era o plano de Deus para a vida de Paulo. Muitas vezes nós pensamos em plano de Deus e vontade de Deus para nós relacionadas apenas e tão somente a questões materiais, financeiras. A tradição da igreja diz que Paulo foi executado. Paulo, quando escreve a Timóteo, disse: eu já combati o bom combate, estou para ser entregue como libação. Paulo sabia que os seus dias ali em Roma estavam contados. Não era um plano que concebia ali tesouros, palácios, mas o plano de Deus para a vida da igreja é que a igreja continue testemunhando do poder do Evangelho. No versículo 25, Paulo vai dizer: tenham bom ânimo, porque eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. O Deus a quem ele servia tinha um plano, e o Deus a quem ele servia exercia a sua graça. Olha que coisa interessante, o texto do versículo 24: por sua graça, Deus por sua graça te deu todos quanto navegam contigo. É a mensagem do anjo para Paulo ali. Nós confiamos na graça de Deus. Deus mesmo disse a Paulo: a minha graça te basta. Quando nós recorremos ao Senhor, não é porque estamos apresentando diante de Deus os nossos atos de justiça. Deus, me socorra porque eu sou bom, me socorra porque eu sou honesto, me ajude porque eu sou melhor que os demais irmãos. Não, quando pedimos socorro ao Senhor é porque confiamos na graça de Deus, no amor que Deus tem por nós, um amor incondicional que leva a Ele cuidar de cada um de nós, preservar o seu povo. É nisso que nós confiamos. O versículo 33 nos mostra uma outra situação muito interessante. Nós confiamos num Deus soberano, num Deus que é Espírito, num Deus que exerce a sua graça, num Deus que tem um plano para cada um de nós. Mas Paulo orienta aqueles homens a se alimentar, porque através do alimento eles sairiam fortalecidos, e fortalecidos poderiam nadar, poderiam agarrar-se às tábuas que se desfaziam daquele navio. Ou seja, Deus usaria os meios comuns, os meios ordinários, para que as vidas fossem salvas. O texto, no versículo 37, diz que 266 pessoas ao todo, e o versículo 44 vai dizer que todos se salvaram. É isso, e aqui está também uma mensagem bela, bonita para a sua vida, para as nossas vidas. Deus nos dá condições, Deus nos dá recursos, é preciso que nós olhemos os recursos que nós temos. O crente não é aquele que vive apenas com a cabeça nas nuvens, mas tem os pés no chão. Deus está hoje levantando cientistas, trabalhando na medicação. É claro que Deus pode trabalhar e exercer o seu poder sobrenatural sem que a gente consiga alguma explicação, mas Paulo está dizendo aqui: se alimentem, comam alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Ele vai dizer no versículo 34, e isso também é graça. No versículo 35 ele toma aquele pão e agradece. As coisas que você enxerga ao seu redor, que Deus usa para te abençoar, a sua casa, o seu trabalho, o salário que você ganha, o seu amigo que te aconselha, a igreja que você frequenta, a sua capacidade intelectual, a sua escola, a sua faculdade, os seus diplomas, tudo isso Deus usa para abençoar a sua vida. Agradeça. Talvez hoje você só tenha um pedaço de pão na sua casa. Agradeça, porque é isso que Deus vai usar para fortalecer você, para que você saia trabalhando e vivendo a sua vida. Que Deus nos abençoe hoje, que Deus nos ajude. Lembre-se disso. Olhe para o Senhor, tenha bom ânimo, ache forças em Deus, na graça do Senhor, porque Ele tem um plano para a igreja, um plano para a sua vida. Esse plano é continuar proclamando a palavra. Agradeça, das coisas mais simples às mais complexas, tudo aquilo que Deus usa para abençoar a sua vida. Deus nos abençoe nessa manhã,
em nome de Jesus. Estejamos prontos a ouvir, a nos alimentar da palavra do Senhor. Que Deus, na sua graça, cuide de cada um de nós, cuide da sua vida, cuide da igreja, cuide da nossa cidade, cuide do nosso país, em nome de Jesus.